Estamos apresentando o programa Na Mira da Cidade. A apresentação: Juliano Zimmer. Muito bom dia, 9h05. Bom dia a você que nos acompanha, começando mais uma edição do programa Na Mira da Cidade. Os fatos políticos que marcaram todo o setor da imprensa nas últimas horas, os destaques da política estadual, nacional e municipal. Vamos falar de muitos assuntos hoje, muitas novidades. Final de semana tumultuado em Curitiba, com declarações, depoimentos do ex-juiz Sérgio Moro à Polícia Federal. Diz ele que tem mais de 15 gravações aí durante um ano e meio de governo. Tem muita gravação acusando o Bolsonaro de irregularidades do governo. E ele apresentou o seu depoimento na sede da Polícia Federal em Curitiba, lá no Santa Cândida. E aí os grupos manifestantes estiveram fazendo-se presença no local, no sábado, né, no final da tarde, início da noite. Os eleitores do Bolsonaro em confronto com os apoiadores do ex. Foi uma confusão danada. A expectativa grande foram 9 horas de depoimento na Polícia Federal, movimentou muito o setor da política. E tivemos ontem a nomeação do novo diretor-geral da Polícia Federal, o senhor Rolando Souza, né? Ele foi aí nomeado pelo presidente Bolsonaro para ser o novo diretor-geral da Polícia Federal. Ele é ligado ao André Ramagem, né? O André Ramagem, que foi aí o mais cotado a assumir, né? Assumir o cargo, mas foi interrompido, né? Foi interrompido pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. E agora ele vai fazer um bom trabalho, tenho certeza, mas ele é ligado ao ex-futuro diretor-geral da Polícia Federal. Deixa eu cumprimentar aqui ao meu lado, né, primeiramente dizer aí a data, eu acabei esquecendo, entrei empolgado aí nos assuntos políticos, né, dando um bom dia a você que está conosco. Hoje é 5 de maio de 2020, há 16 anos, em 5 de maio de 2004, nesse mesmo dia, ex-presidente Lula, sofreu a maior derrota no Congresso Nacional. Por 33 votos a 31, o Senado derrubou uma medida provisória que proibia os bingos e as máquinas caça-níqueis no país. A medida provisória foi editada em resposta àquele escândalo envolvendo Valdomiro Diniz, né, na época assessor do Palácio do Planalto, que foi filmado pedindo propina a um empresário e se envolveu depois na CPI dos bingos, né? A gravação foi feita em 2002, mas a fita só tinha sido divulgada no início de 2004. Foi um escândalo que dificultou a aprovação de uma medida provisória no Congresso Nacional, prejudicando, na época, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Bom dia, Everton Moreira, já está comigo, foi tomar aquele cafezinho para começar o programa animado, né? Muitas novidades no meio político, Everton, falei agora há pouco. Tem o depoimento do ex-juiz Sérgio Moro, né, o ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro à Polícia Federal, e a nomeação do novo diretor-geral da Polícia Federal. Muita coisa acontecendo aí no Paraná também, nós vamos falar daqui a pouquinho. Bom dia, Everton. Bom dia, Juliano, bom dia, Haroldo, bom dia a todos que estão acompanhando a gente pela live, pelo aplicativo da rádio também, né? E tem bastante assuntos aí para a gente levar à população, né, sanjoséense e a todos de todos os meios que estão acompanhando a gente aí pelo mundo, né, afora, pela web. E estamos aí. Que Deus abençoe o nosso dia e que tenhamos um dia positivo hoje aí. Ok, vamos lá, cumprimentando também meu colega de trabalho, sempre conosco, trazendo informações também aqui na Mira da Cidade. Bom dia, Haroldo Nascimento. Muito bom dia, Juliano Zimmer. Muito bom dia, Everton Moreira. Muito bom dia, amigos internautas que estão junto conosco através do www.radiocidademix.com.br e também os nossos amigos e amigas que nos acompanham através da live do Facebook, onde você, todas as terças e quintas-feiras, você fica muito bem informado em tudo que acontece na política do nosso município de São José dos Pinhais, do estado do Paraná, do Brasil e também do mundo. O que acontece no geral
o que é comentado nos bastidores da imprensa. Você fica bem informado com a apresentação de Juliano Zimmer, comentários também de Everton Moreira, aqui na sua Rádio Cidade Mix. E daqui a pouco o Haroldo vai falar também, nós vamos comentar sobre a decisão do secretário estadual da Saúde, né? Que está determinando que o Paraná volte com isolamento social, né? Que feche novamente os comércios. E segundo informações da Secretaria Estadual da Saúde, estão surgindo muitos casos, novos casos do Covid-19 no Paraná. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. A notícia que é destaque aqui no Paraná também, nessa manhã de terça-feira. Mas antes, porém, quero começar falando do principal assunto desse final de semana, que foi o depoimento do ex-ministro Sérgio Moro na Polícia Federal, na sede da Polícia Federal, aqui do Curitiba, lá no bairro Santa Cândida. Foi um depoimento muito longo, foram 9 horas de depoimento do ex-ministro Sérgio Moro, e ele, segundo informações, ele teria apresentado para a Polícia Federal gravações que comprometem, né, a honestidade do presidente Jair Bolsonaro. Segundo ele, tem muitas provas contra o presidente, mas até agora não foi falado nada também, né? Ele só falou que tem provas, mas não apresentou concretamente essas provas para ninguém, nem para a imprensa, nem para a Polícia Federal. Ele falou porque é obrigado em depoimento a falar para a Polícia Federal. Mas eu quero ressaltar, antes do comentário do Everton Moreira sobre esse assunto, eu quero fazer aqui uma breve análise. Por quê, gente? O ex-ministro Sérgio Moro, ele começou a carreira dele investigando o caso do Banestado aqui no Paraná, a famosa CC5, gerou uma CPI em 2003 na Assembleia Legislativa do Paraná. Quem comandou a CPI, o presidente da CPI na época, foi o deputado Neivo Beraldin. Ele apresentou relatórios, ele apresentou documentos comprovando que havia esse desvio de recursos do Banestado, dinheiro mandado para fora por meio de lavagem de dinheiro. O governo se envolvia nesse esquema na época. E vale lembrar o seguinte, o Moro agiu muito bem na Lava Jato, investigando todos os casos. Ele prendeu metade dos corruptos no Brasil. Por quê? A turma do PT foram todos condenados, presos, viraram réus no processo da Lava Jato. Porém, ficou faltando a metade do serviço do Moro. O Moro não concluiu a Lava Jato. E nos últimos anos, como ministro, a Lava Jato estava andando em passos de tartaruga, quase parando. Não se tinha mais novidades. Ele não trouxe mais novidades, mais depoimentos, mais provas de políticos envolvidos. Ele não investigou mais políticos que ficaram de fora da primeira fase da Lava Jato nos últimos 6 anos. No último ano parou tudo, ele foi eleito, ele foi nomeado ministro da Justiça, o processo parou, ficou lento. E a gente vale lembrar que aqui no Paraná teve muita gente envolvida em casos do Banestado por meio de uma quadrilha aqui de políticos. Eu quero citar aqui a família Janene, por exemplo, do ex-deputado federal José Janene, né? Ele que comandava todo o esquema de corrupção e foi um dos primeiros a comandar a Operação Lava Jato aqui, ou os crimes da Lava Jato aqui no Paraná. A família dele não chegou a ser condenada. A filha dele foi ré no processo, a Daniele Janene. Mas ela foi numa rádio, na Jovem Pan, na época, e deu uma entrevista elogiando o Moro, sendo que o Janene detestava o Moro. Então tem muitos casos obscuros. Segundo o depoimento de um ex-laranja da Operação Lava Jato, o processo de corrupção no Brasil, o Hermes Magnus, tem muita coisa ainda por baixo dos panos que o Moro não investigou. Ele tem ligação, por exemplo, a ligação do Moro com integrantes, com a cúpula do PSDB, com os tucanos, com Aécio Neves, com o Fernando Henrique Cardoso. A esquerda azul do Brasil é o PSDB, gente. Não pense que é só o PT que quer comandar esquema de corrupção no Brasil, o PSDB também. É muito grave, gente. O Moro não investigou. Alexandre de Moraes, eu vou falar um pouco sobre o ministro Alexandre de Moraes, que é quem está impedindo as nomeações do Bolsonaro na Polícia Federal e prejudicando o governo. Então, a Lava Jato parou. O Moro parou com as investigações, depois que virou ministro, com a intenção, sim, de ocupar uma vaga no Supremo Tribunal Federal, nomeado por Bolsonaro. Essa vaga vai se abrir agora em novembro com a aposentadoria do ministro Celso de Mello.
Viu, seu Everton Moreira? Então a coisa é bem mais complexa do que você que está me acompanhando imagina. É uma máfia muito grande que operava todo o sistema de desvio de dinheiro e lavagem de dinheiro no Brasil. Não é só um partido político, ele condenou só o PT, mas tem muito mais partidos envolvidos no escândalo que deveriam ser investigados pela Lava Jato, e a Lava Jato simplesmente paralisou-se quando o Moro esteve no Ministério da Justiça. Situação complicada, viu, Everton? Isso aí, o que mais me chamou atenção em todo esse caso e no depoimento do ex-ministro foi o advogado dele, né? Um advogado que foi defensor da Odebrecht, né? E de vários réus no processo da Lava Jato, né? Inclusive, esses réus mesmo foram julgados pelo próprio juiz Moro, né? É uma coisa meio complicada. Ele falou que tem provas, né? Então a gente tem que esperar que essas provas venham à tona, né? Para a gente poder ter uma real dimensão de tudo que ele está falando. No momento é só especulação, a gente não tem muita noção do que virá pela frente aí, mas ele está bem convicto de que tudo que ele passou para a Polícia Federal compromete o presidente, até com intervenção na investigação dos filhos, né? Pressão que ele teve dentro do Ministério, né, pelo próprio governo. É uma coisa meio complicada de você analisar, porque a gente não tem o acesso às provas, né? Mas tenho certeza o seguinte, o Moro, ele não ia dar um tiro tão no pé assim. Eu acredito que alguma coisa tem nesse balaio de gato, até porque o supervisor da Polícia Federal acabou tendo que trocar toda a cúpula da Polícia Federal no estado do Rio de Janeiro. Por que isso? Será que é só por causa da facada que o Bolsonaro levou? Será que não tem alguma coisa por trás disso? Né? Mas isso que dirá é o tempo, né? O tempo é senhor da razão e a gente vai ter uma real noção daqui a alguns meses, né? Quando tudo isso for explicado pela própria Polícia Federal, né? Só espero que não tenha interferência, né? Nessa questão do Moro, né? Com relação ao presidente, de que o presidente deixe essa investigação que foi pedida pelo Supremo, né? Para que tenha isenção e que isso seja restabelecida a ordem com relação a tudo que está sendo jogado na mídia hoje e que a gente saiba da verdade, né? É isso aí, mais ou menos, o que a gente espera. E aí as críticas, 9h18, confirmando a hora certa, e as críticas não param dentro do Supremo Tribunal Federal, com a decisão do Alexandre de Moraes, o ministro que impediu, né, o presidente Bolsonaro de nomear o diretor da Polícia Federal, o Ramagem. Agora já acabou nomeando o outro, né, o Rolando Souza, que nós vamos falar daqui a pouquinho. E inclusive ministros do próprio Supremo, colegas do Alexandre de Moraes, condenaram a decisão, falando que é inconstitucional, né, porque é sim prerrogativa do presidente da República escolher um diretor da Polícia Federal. Então, passando por cima da Constituição. E, inclusive, o Movimento Brasil Livre, saiu notícia hoje. O Movimento Brasil Livre é um movimento independente, que se diz independente, mas eu acho que é oposição ao governo Bolsonaro, porque tem protocolado, feito vários pedidos à justiça, bloqueando o acesso do presidente a nomeações, enfim. E, mais uma vez, o Movimento Brasil Livre entrou com um processo na Justiça de Brasília, pedindo anulação do novo, agora, diretor-geral da Polícia Federal, Rolando de Souza, porque ele é próximo ao Ramagem. Trabalharam juntos na ABIN, e segundo o Movimento Brasil Livre, ele também tem proximidade com o presidente Bolsonaro e não poderia assumir o cargo. Então, mais uma vez, quem está encabeçando o Movimento Brasil Livre, além de esquerdistas, que está no bolo também, o Mandetta, ex-ministro da Saúde, o Luiz Henrique Mandetta, é um dos que cabeçou o Movimento Brasil Livre para atuar contra o presidente Bolsonaro. Então está aí uma prova de que eles não querem que o presidente tome as decisões que cabem a ele tomar nesse momento, viu, Everton Moreira? É mais uma prova que querem interromper o governo do presidente Bolsonaro de alguma maneira. Estão usando todos os artifícios para isso. Eu não concordo com a atitude do Alexandre de Moraes, até porque a gente sabe que é inconstitucional. Cada poder tem a sua decisão, né? E não tem que ter interferência de um poder no outro. Mas, infelizmente, nos últimos anos, a gente tem visto, no último ano e neste ano, né? A gente tem visto que
quem manda no país não é mais o governo, né? Não é mais o Congresso, né? Quem manda no Brasil, quem toma as atitudes, quem toma as decisões para que o país se desenvolva ou não é o STF, né? Eles se envolvem em tudo, né? E eles estão, inclusive, fazendo leis, né? Elaborando leis. E isso não é prerrogativa do STF. Eles são um órgão fiscalizador da lei, né? Um órgão regulador da lei e não que faz lei, né? Então é complicado. Mas eu acho que o governo também poderia colocar uma maneira de escolha desses superintendentes, dessas pessoas ligadas à Polícia Federal, porque é um órgão de isenção. Eles poderiam eliminar essas polêmicas e começar a dar autonomia. Eu já dei na outra live que a gente fez, eu já dei uma ideia, né? Eu acho que a própria cúpula da Polícia Federal poderia escolher entre eles ali para poder colocar uma pessoa isenta, né? Que pudesse fazer um trabalho isento. É verdade. Quem não conhece Alexandre de Moraes, vou rapidamente falar um pouquinho da história dele, porque aqui a gente esclarece sobre a pessoa, para você sabendo quem é a pessoa, você que está aí nos acompanhando, você vai ter uma ideia do qual que é o pensamento desses ministros, o que eles querem realmente fazer pelo Brasil, se é que querem fazer alguma coisa. Alexandre de Moraes, antes de ser secretário de Segurança de São Paulo, né, no governo Alckmin, entre 2010 e 2014, ele esteve fora das funções públicas. Ele montou um escritório de advocacia pelo qual ele defendeu clientes polêmicos e que chamaram a atenção da imprensa. Por exemplo, Eduardo Cunha, o ex-deputado Eduardo Cunha, hoje que esteve preso na Operação Lava Jato, era um dos clientes do Alexandre de Moraes. A Cooperativa de Transportes de São Paulo, Transcooper, já foi investigada por ter elos com facções criminosas, com PCC lá de São Paulo, era cliente do Alexandre de Moraes. Sabia disso? Quem não sabia? Então, ele comandava junto com essa transportadora aí, ele defendia essa transportadora junto ao PCC. Aí ele virou secretário de Segurança Pública de São Paulo. Sempre teve ligação com o Tucanato de São Paulo, José Serra, Alckmin. E aí o que ele fez? Ele enriqueceu de forma muito rápida, que chamou a atenção da justiça. Tivemos reportagens sobre isso também entre os anos de 2006 e 2009. Ele foi membro do Conselho Nacional de Justiça, foi secretário do prefeito Gilberto Kassab, do PSD, e ele comprou 8 imóveis em São Paulo por mais de 4 milhões de reais em pouco tempo, em poucos anos, como secretário. Né? Então ele foi investigado por isso também, apartamentos luxuosos, terrenos em condomínios caríssimos em São Paulo, e ele é ligado ao PSDB. O ex-juiz Sérgio Moro tem muita amizade com ele, apesar de muita gente falar que o Moro não tem partido. O ex-ministro Sérgio Moro, ele tem muita proximidade com Alexandre de Moraes e com Aécio Neves. O Aécio Neves foi investigado pela metade da Operação Lava Jato. Não se concluíram as investigações contra o Aécio Neves com relação aos rolos, ao Laranjal, lá de Minas Gerais. Tem muita gente envolvida em esquema de corrupção ligados ao Aécio Neves, que é um dos coronéis lá de Minas Gerais, desde o tempo do avô dele, o Tancredo Neves. E outros PSDBistas também. A proximidade do Moro com o PSDB vem a longa data, gente, há muito tempo. Fernando Henrique Cardoso é o chefão do PSDB, também tem amizade com Alexandre de Moraes, tem amizade com outros PSDBistas. Gilmar Mendes foi indicado por Fernando Henrique Cardoso no Supremo Tribunal Federal, ligado com Alexandre de Moraes. Foi advogado-geral da União entre 2000 e 2002 e foi nomeado por Fernando Henrique ao cargo do Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque o Gilmar Mendes era um capanga do Fernando Henrique Cardoso. Ele batia de frente em temas polêmicos no STF. Ele foi o melhor advogado-geral da União que o Brasil já teve e ganhava tudo em favor do Fernando Henrique Cardoso. Era impressionante, sabe? Aí tinha o procurador, na época, o procurador-geral da República, o Geraldo Brindeiro, do governo Fernando Henrique Cardoso, que ficou entre 95 e 2002 na função, chamado de engavetador-geral da República. Tudo que caía contra o Fernando Henrique Cardoso, ele conseguia engavetar.
E nessa época, o Supremo não se manifestou contra o Fernando Henrique Cardoso, em nenhuma de suas nomeações. E ninguém falou nada. Sabe, o Geraldo Brindeiro arquivava tudo que existia contra o Fernando Henrique Cardoso. E agora, com as declarações do Moro contra o Bolsonaro, quem é que vai ter que trabalhar e provar a inocência do presidente Bolsonaro? Advogado-geral da União, o novo ministro da Justiça, né? E o procurador-geral da República, Augusto Aras. Esses três vão ter que investigar a fundo essas acusações contra o Bolsonaro e comprovar se são reais, verdadeiras ou não. Porque é assim, gente. Eu falo, não é que eu seja bolsonarista, mas eu estou analisando aqui. O Haroldo tá me olhando com uma cara engraçada, dando risada aqui. Mas sabe o que é, Haroldo? A gente que viveu na política, vive há muitos anos na política, eu já vi tanta coisa, caso de corrupção sendo engavetado dos ex-presidentes. E ninguém falou nada, a mídia não falou nada. Por que não falaram nada? Por que só agora estão falando? Tem que investigar o Bolsonaro, se realmente é verdade essas acusações do Moro. Só que eu acho assim, eles têm que deixar o presidente também fazer alguma coisa pelo país, porque se ficar travando tudo no Congresso e no Supremo, o Brasil não vai para frente, ele não vai conseguir governar. Não tem como. Juliano, na verdade a gente tem que separar em duas etapas todo esse teu comentário. Eu acho que a governança no Brasil hoje, com relação ao governo federal, está meio complicada, né? Tem muita dificuldade do presidente fazer alguma coisa, do presidente tocar alguma coisa para frente, porque tudo que ele faz tem críticas, né? Tem críticas e o próprio Congresso tenta derrubar, tenta prejudicar. Agora, nós temos que separar também a outra parte, né? O Bolsonaro tem que esquecer de que ele tem que lembrar de que ele é presidente e esquecer os processos dos filhos, esquecer tudo aquilo que viveu lá para trás e deixar com que os filhos dele se defendam, de que eles próprios assumam se tiver algum erro, porque até agora também não foi provado nada, né? Então que eles se defendam. E do mesmo caso também os filhos deles, eles têm que lembrar que o pai deles é presidente do Brasil e não só o pai deles. Tem que parar com essas questões de polêmicas, porque eles mesmos criam um problema para eles. Então, tem toda essa dificuldade, porque é um querendo derrubar o outro, puxar o tapete do outro, né? O Bolsonaro está fazendo um bom trabalho, não estou criticando o trabalho do Bolsonaro em si. Eu acho que o governo tem feito um trabalho excelente em todas as áreas, né? Inclusive agora na questão de saúde, na questão econômica, que a gente vai falar até daqui a pouco aí sobre um projeto do governo aí, que é o Pro Brasil, né? Então, tem feito um trabalho legal. Porém, as atitudes pessoais da família Bolsonaro não condiz aos cargos que eles assumem. E isso é uma questão que está exposta para todo mundo. E eles fazem com que os críticos peguem essas informações e batam neles. Então, passou da hora do Bolsonaro calar a boca, dos filhos deles fecharem a matraca e trabalharem pelo Brasil, fazer um trabalho legal pelo Brasil, porque o que atrapalha o Bolsonaro é essa questão mesmo, essa questão de ele achar que ele tem todo o poder do mundo, de que ele é o cara que manda e todo mundo tem que abaixar a cabeça. Eu acho que ele é o presidente do Brasil, a gente deve respeito a esse cargo que ele assume, porém, a gente tem que também levar em consideração de que vida pessoal não se mistura nem na vida privada, quem dirá na vida pública. Né? É verdade. Mandando um alô pro pessoal, né? O pessoal ligando, participando. A Maria Tereza também, muito obrigado. Sempre conosco, né, Maria Tereza? Obrigado pela consideração aí ao programa, né? O Alessandro Gomes, bom dia. Mariane Ferreira Moreira, bom dia. Ferrari, nome de carro de luxo, né? A esposa do nosso comentarista lá em aqui, casa, né? A gente tem 4 Ferraris lá. Presta uma aí que eu tô precisando. Daniel Camargo dos Santos, bom dia, meu amigo. Seja bem-vindo ao programa. Vani Silva também, né? O pessoal participando e participe. Eu quero a sua opinião também. O pessoal manda um bom dia, pode mandar opinião junto. Falando, discordo do que o Juliano falou, concordo com o que o Everton falou, ou vice-versa. A gente quer a sua opinião, né, Everton? O pessoal participando mais, né? Aqui nós mesmos divergimos de algumas coisas, né? Então a gente precisa de levar o debate, né? Não é tudo que a gente fala aqui que está certo, né? O pensamento de cada um, a opinião de cada um. Então é bom que o povo interaja com a gente, que as pessoas interajam, né?
e que mande suas opiniões, mande as suas críticas, né? Que a gente está aqui, a gente não está aqui para fazer um trabalho legalzinho assim para mostrar, para jogar para a plateia. A gente está aqui para fazer um programa que leve informação e opiniões diversas dos assuntos. É verdade, não importa a sua ideologia política, o partido que você seja, aqui é espaço aberto para todo mundo. Você pode criticar, pode elogiar, pode dar a sua opinião, não tem problema nenhum, participe conosco. E ontem, então, finalmente foi anunciado o novo diretor, agora eu falo novo pela segunda vez, né? O Alexandre Ramagem tinha sido indicado, aí foi cancelada a nomeação dele, e agora surgiu então o nome do Rolando de Souza, que vai ser aí o novo diretor da Polícia Federal. Tem ligação com Alexandre Ramagem, trabalharam juntos na ABIN, ele era da ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, e tem uma larga experiência também, um currículo de experiência que ele tem, né, o Rolando de Souza, inclusive ele atuou junto à Interpol lá em Rondônia em 2007, uma operação internacional feita pela Polícia Federal de lá, pela ABIN, tem um currículo aí muito extenso, e eu falei agora há pouco, o Movimento Brasil Livre já se manifestou a respeito, o Everton comentou sobre isso também, lá na Justiça Federal de Brasília, querendo anulação também do Rolando de Souza, afirmando que ele é próximo ao Ramagem, ao Bolsonaro também, é da turma aí do Ramagem e do Bolsonaro. Então, acho que, de novo, vai ser uma inconstitucionalidade se o Supremo, se a Justiça acatar esse pedido. Aquilo que a gente falou agora há pouco. Né, não estão querendo que o homem trabalhe. Estão fazendo de tudo, colocando todos os obstáculos para o Bolsonaro. De repente querem que escolha quem? Que escolha alguém ligado ao PT? Que escolha um amigo do ex-presidente Lula? Ou quem sabe um amigo do PSDB, do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso? Não tem como, gente. É lógico que o presidente vai escolher alguém de sua confiança para colocar na Polícia Federal. Ele não vai colocar uma pessoa de fora, estranho, indicado ou pela Polícia Federal, indicado por algum ministro do Supremo, não tem nem lógica. Aí sim seria um crime. Se ele colocasse alguém indicado, por exemplo, por um ministro do Supremo. Aí sim ele estaria dando a entender que ele está mancomunado com o Supremo para evitar processos contra ele no futuro. Não tem como, gente. É isso que as pessoas precisam entender. Aconteceu em outros governos. O Lula indicava e mandava na Polícia Federal. Ele indicava, 9 horas e 33 minutos. Então é isso, a Dilma a mesma coisa. E sempre com o apoio do ministro da Justiça por trás, interrogando os policiais federais. Então vamos ver, espero que dê certo, né, Everton Moreira? O Rolando de Souza é uma pessoa que não tinha até então aparecido muito na imprensa, uma pessoa mais assim, trabalha mais de forma oculta, mas pelo jeito, pelo andar da carruagem, tem um bom currículo, eu acho que vai corresponder às necessidades da Polícia Federal. Né? Eu acho que vamos deixar o homem trabalhar, né? Agora ver o que ele vai fazer, mas com o mínimo possível de intervenção do governo federal, né? Com relação às investigações da Polícia Federal. Sem direcionamento de investigação e que deixe com que o pessoal tenha autonomia para trabalhar, né? Então, se o governo não interferir nisso, já é um bom caminho. 9 horas e 33 minutos, 9 e 33. Eu quero falar um pouco agora de Curitiba, Everton. Tem uma notícia importante, 9 horas e 34 minutos. A Câmara Municipal de Curitiba aprovou ontem, por 24 votos favoráveis e 10 votos contrários, um projeto do prefeito Rafael Greca, que prevê uma reserva de até 200 milhões para socorrer as empresas do transporte coletivo de Curitiba, porque eles, segundo informações, eles perderam cerca de 70% das suas receitas com a queda de passageiros, né, por conta do isolamento social. E São José vai ter uma notícia similar, também o Haroldo vai falar. Mas o que eu quero dizer com isso aqui? Houve muita polêmica em torno desse assunto ontem em Curitiba. Os vereadores de oposição ao prefeito Rafael Greca criticaram, falando que ele está dando dinheiro para o transporte coletivo, para as empresas que já são ricas, as empresas do transporte coletivo, e deixando de lado, porque esse dinheiro que o prefeito vai ceder às empresas de transporte coletivo era um dinheiro reserva, que estava em caixa, reservado na Prefeitura de Curitiba, para oferecer melhorias à população durante o combate do Covid-19, mas para melhorar também, dar um aumento salarial para os servidores públicos municipais.
Eu quero lembrar agora, para você que é de Curitiba e nos acompanha, em 2017, recentemente, houve uma manifestação com violência lá na Ópera de Arame, em Curitiba. A Câmara Municipal votou uma proposta do ajuste fiscal do Rafael Greca, reduzindo, cortando alguns benefícios dos servidores públicos municipais, e deu um quebra-pau lá, gente. Muitas pessoas saíram de lá feridas, servidores municipais foram atacados pela polícia militar, com balas de borrachas, bombas de efeito moral, e bem na época os vereadores estavam votando esse ajuste fiscal do Rafael Greca. Então foi uma confusão danada, teve quebra-pau lá no Pilarzinho, eles foram votar, inclusive, lá mesmo na Ópera de Arame, foram impedidos de votar na Câmara Municipal. Foi em 2017. E antes disso, o sistema de transporte coletivo de Curitiba vem sendo sustentado há décadas pela Prefeitura e pelo governo do Estado. Em 2014, só no ano de 2014, o governo do Estado, o Beto Richa, repassou 800 milhões para os caixas do sistema de transporte coletivo de Curitiba. E eles alegam que não tem condições, que não tem dinheiro. Só para lembrar que a mesma família domina o transporte coletivo de Curitiba há mais de 50 anos, a família Gulim, né, que comanda o cartel do transporte coletivo de Curitiba desde 1948, seu Everton Moreira. Sabe quando que foi ter o primeiro processo de licitação para a contratação de uma empresa de transporte coletivo em Curitiba? Em 2013. Não, ou melhor, em 2012, na gestão do Luciano Dutti, do prefeito Luciano Dutti. Antes disso, meu amigo, era tudo esquema político para colocar para que a empresa Gulim, a empresa de transportes Gulim, se mantivesse na frente aí, a prefeitura no sistema de transporte coletivo. Fora isso, muitas polêmicas, teve uma CPI na Câmara Municipal de Curitiba, a CPI do transporte coletivo, que foi presidida pelo ex-vereador Jorge Bernardi, que era do PDT na época, e foi descoberto superfaturamento no sistema de tarifa do transporte coletivo de Curitiba. Eles descobriram muitas falcatruas no sistema de transporte coletivo por meio dessa CPI muito importante na Câmara Municipal de Curitiba. Foi investigada até 2017, uma juíza de Curitiba resolveu parar com as investigações, alegando que não tinha motivos para se investigar o transporte coletivo de Curitiba. Então, tudo isso, Everton, estou passando para você, para a gente relembrar aqui das polêmicas do transporte coletivo de Curitiba, que hoje tem uma das passagens mais caras do Brasil, Everton Moreira. E a situação se repete em São José. O Haroldo acabou de me falar aqui. Então é complicado, hein? E agora o prefeito vai lá e vai dar 200 milhões na mão das empresas do transporte coletivo de Curitiba. Complicado, né? Eu sou empresário, tô precisando de ajuda também, ninguém me dá, né? Então é uma situação bem complicada isso aí. Mas em Curitiba, se tratando de Curitiba, a gente tem visto que a Urbis lá, ela é manipulada e vive na mão dessas empresas de ônibus. Como você falou, lá em Curitiba tem um monopólio, por mais que mude o nome das empresas, mas a família Gulim, ela é ligada a quase todas, né? Só acho que, se não me engano, é uma ou duas empresas que não são ligadas à família Gulim. Então é complicado. O que a gente vê de interessante é o seguinte: sempre que tem greve dos motoristas e cobradores, se aumenta a passagem, né? Então a gente não sabe muito bem se é uma greve gerada pelo trabalhador ou se é gerada pelo patrão, porque o benefício não vai só para o trabalhador, e sim para o patrão, né? Porque o patrão acaba não tirando um centavo do bolso para poder dar um aumento para um funcionário ou dar uma condição melhor de trabalho. Quem faz isso é o poder público, né? O poder público com subsídio e os usuários mesmo, que tem a passagem elevada lá em cima, né? Para um serviço de transporte precário que temos hoje aqui, né? Não só em Curitiba, mas em toda a região metropolitana. Aqui em São José também as empresas estão alegando prejuízo, né? Como se fosse só eles que tivessem prejuízo. O taxista está tendo prejuízo, o motorista aplicativo está tendo prejuízo. Todo mundo, as empresas aéreas estão tendo prejuízo, então todo mundo está tendo prejuízo, né? É engraçado que quem está ligado à iniciativa pública recorre ao governo, né? Recorre a prefeituras, ao governo do estado, governo federal, né? Os empreendedores, né, da iniciativa privada não tem a quem recorrer. Eles têm que se reinventar, têm que correr atrás do prejuízo, né? Gerar uma renda,
fazer das tripas coração, falando no popular, né? Para não demitir, para não fechar as suas portas, né? Então é complicado. Eu falo isso porque eu vivo na pele isso, eu sou empresário. Então, tanto comerciante quanto empresário industrial da área da indústria da construção civil. Então é complicado essa situação. Eu acho que passou da hora dos governantes, dos prefeitos, dos governadores parar de passar a mão nessa turma, na cabeça dessa turma, né? E fazer com que eles forneçam um serviço digno para a população e com custo reduzido, porque isso é viável. A gente vê que é viável. Essas planilhas que eles colocam para a mídia ver aí, isso é balela. Isso aí é balela, é superfaturado. A gente vê isso aí. É fácil, é simples. Você que abastece o carro todo dia, você sabe o quanto que teu carro rende. Eles também sabem, mas eles colocam ali verbas que não existem, né, numa empresa, uma empresa normal, uma empresa que presta serviço privado, não tem essa regalia. Então eu acho que não tem que atender essa demanda, eu acho que eles têm que se reinventar. E é o seguinte, não tá bom, dá vaga para outros. Eu tenho certeza que tem muitas empresas que querem tomar essa concessão, né? Tem muitas empresas aí que querem entrar no lugar, mas como diz o Juliano, o monopólio bateu a porta dos governos, né? Agora 9h40, 9h40 ainda, dentro do pensamento, dentro da análise, da opinião de Everton Moreira, com a apresentação aqui do Juliano Zimmer. Eu vou mais além. Vamos buscar aqui, por exemplo, o Daniel Martini, que é um dos nossos amigos e conhecidos, tem em mãos uma ação civil pública que foi feita contra a Autoviação São Jotur, pela quantidade que já era reduzida de carros na linha e que agora reduziu muito mais. Em São José dos Pinhais está o transporte coletivo trabalhando com horário reduzido, frota reduzida, e isso vem prejudicando muito a comunidade, porque muitos desses voltaram já para o trabalho. Existe ainda uma outra situação, tanto em Curitiba quanto em São José dos Pinhais, que é a situação da aglomeração de pessoas. Como que na Caixa Econômica, no banco, no supermercado, você não vai fazer uma aglomeração se dentro do ônibus, que é um espaço menor, as pessoas têm que andar aglomeradas pela falta. Aí é que deveria ter mais ônibus na linha. Em São José dos Pinhais também não é diferente. As empresas já entraram com pedido de subsídio, por se acharem prejudicadas, pedido este para a Prefeitura de São José dos Pinhais, do subsídio para arcar com o prejuízo que tiveram. Porém, Everton Moreira, Juliano Zimmer, as empresas de ônibus hoje em São José dos Pinhais, é bom aproveitar esse momento, até os vereadores, pessoas formadoras de opiniões em São José dos Pinhais, para rever o seguinte: as empresas de ônibus, elas têm o faturamento e ainda tem a chamado subsídio. Tudo acaba sobrando para a prefeitura. A manutenção de terminais de ônibus, que isso deveria ser, por exemplo, você tem lá a sua hamburgueria, Everton, que é a Old Grill Burger, e nosso apoiador aqui. Você tem, para você manter a qualidade para o seu cliente, você tem que dar todas as condições, inclusive e principal, a situação de limpeza de banheiros e outros. Já as empresas não têm este gasto porque é a prefeitura que tem que fazer. Então, além da manutenção dos terminais de ônibus, além das manutenções também da nossa malha viária, as nossas estradas por onde circulam os pesados ônibus, não detém, não revê nenhum tipo de, digamos, de participação por partes destas também, para que sejam feitas obras. Estas obras, muitas vezes, dentro de comunidades onde o ônibus passa, que acaba estourando as estradas, e é a prefeitura que leva o chicote no lombo, é a prefeitura que tem que fazer os consertos lá. Então, chegando nesta hora, como bem você colocou, outros empresários não têm direito a subsídios. Por que então essas empresas prestam serviço para o município, mas elas são empresas públicas? Não são públicas, elas são empresas privadas. Elas têm donos, elas têm lucros, né? Este lucro não é dividido com a prefeitura, ao contrário, a prefeitura é que faz ainda uma parte da situação do complemento da passagem.
Eu me lembro que a gente esteve numa reunião quando era para aumentar o preço da passagem, foi a situação quando se teve a oportunidade, então, de pagar o valor em dinheiro, com uma diferença do cartão para o dinheiro. Ali, naquele ano, foi colocado que se essa diferença do cartão para o dinheiro seria uma reserva de subsídio para as melhorias das situações, como terminais de ônibus, como melhorias em geral, mas essas melhorias para o usuário da rede de transporte coletivo. Então, o que a gente vê hoje em São José dos Pinhais? A gente vê a necessidade de que voltem a mais ônibus e não a redução de ônibus, porque as pessoas estão voltando, aos poucos já estão voltando ao seu cotidiano, aos poucos estão voltando ao seu trabalho e elas precisam. Nós temos aí muitas situações de reclamações de pessoas que o patrão está chateado, o patrão está bravo agora porque o empregado está chegando atrasado. Mas por quê? O ônibus que está passando lotado. E aí, você... Menos ônibus circulando também. Muito menos, muito. Não tem, na verdade, assim foi reduzido e os horários também, ainda praticados como horário de sábados, reduzem muito a essa quantidade de ônibus, principalmente aqui em São José dos Pinhais. O problema maior também que eu vejo, Haroldo, por exemplo, aqui na área urbana, a gente ainda dá um jeito, né? Porque o pessoal ainda tem os recursos de farmácia próximo de casa, mercado, a gente tem o recurso de não depender muito da área central, né? E agora aquelas regiões onde tem 3 ônibus por dia e ainda está no horário de sábado, como que fica a situação dessas pessoas que precisam vir para o centro de São José? Que precisa vir para a área urbana aqui para resolver seus problemas. Você fala, né? Os nossos agricultores, o pessoal que mora aí na área rural e que já tinham, inclusive que muitos vêm lutando para que haja essa melhora, agora foi, então, na verdade, uma piora, né? Com certeza, né? Você imagina a dificuldade desse pessoal que precisa, que depende de vir para cá para resolver suas questões de banco, questões de compras, porque na área rural não existe comércio. Existe aquele comércio local ali, que é uma vendinha, que é uma panificadora, um mercadinho, mas não existe, por exemplo. Então, eles precisam, têm a necessidade de vir para cá. Agora, com o horário reduzido, dificulta ainda mais, né? As empresas, você até falou que as empresas trabalham com o poder público, mas são privadas. É isso aí mesmo. Na hora de faturar, eles são iniciativa privada. Na hora da dificuldade, eles querem usar do dinheiro público. Para que precisa de dinheiro público uma empresa privada? E olha, a 98 FM, eu tenho aqui o aplicativo deles, da hora que chega em primeira mão, notícia de primeira mão aqui, ó. Lá, a Câmara Municipal de Curitiba, na região metropolitana, aprovou na segunda-feira, com 24 votos favoráveis e 10 contrários, o projeto de lei que institui o regime emergencial de operação de transporte coletivo, que visa garantir a manutenção de empregos e do funcionamento do sistema de transporte de Curitiba durante o tempo da pandemia do novo coronavírus. As medidas apreciadas em regime de urgência pelos vereadores têm duração de 90 dias, podendo ser prorrogados em casos de necessidade. A votação foi em primeiro turno. No período de emergência, a urbanização de Curitiba, a Urbes, vai reduzir o pagamento às empresas de ônibus em 50,6%, de 77,8 milhões por mês para 38,4 milhões. Estamos diminuindo em 51% no custo o transporte coletivo e garantindo a manutenção dos empregos no setor que reúne cerca de 20 mil trabalhadores. Não se trata de subsídio, como alguns propagam nas últimas semanas, inclusive com alguns fake news. Ao contrário, estamos economizando. Só não economizamos na saúde e no esforço para combater a pandemia, disse o prefeito Rafael Greco. Segundo o presidente da urbanização de Curitiba, Orgene Pedro Maia Neto, desse valor serão descontados as receitas de passageiros pagantes em cada período, o que deve resultar em um repasse final entre 18 milhões e 20 milhões por mês. Tivemos muitas fake news nas últimas semanas, dando conta de que o valor repassado seria de 200 milhões. Realmente, eu também li este de 200 milhões. É um valor muito alto, gente. E um detalhe, pelos problemas que o transporte coletivo já causou
em Curitiba, as empresas de transporte coletivo, um rombo muito grande na prefeitura. Eu falei agora há pouco que a primeira licitação para a contratação do transporte foi em 2012, foi em 2010, foi apurado pela CPI em 2013, CPI do transporte coletivo, que essa empresa que foi contratada, a empresa Gulinco, permanece em 2010, ainda com irregularidades. Foi feito o primeiro processo de licitação e que foi constatado pela CPI que foi feito por favorecimento às empresas que já estão. Então, ou seja, se entrasse um concorrente que não tem, porque é um cartel, se entrasse concorrente, empresa concorrente, mesmo assim a que está ia ser beneficiado na licitação. O Cássio Taniguchi, já tivemos envolvimento em prefeito em corrupção no transporte coletivo de Curitiba. O Cássio Taniguchi, quando foi prefeito de Curitiba, entre 97 e 2001, ele foi condenado pelo Supremo, pelo STF, ele foi condenado por estar envolvido em esquema de corrupção no transporte coletivo de Curitiba. Então, a situação já é antiga. Quando foi criado esse sistema, era um sistema moderno para os anos 70. O Jaime Lerner, quando foi prefeito de Curitiba, criou o sistema da rede de transportes, da rede integrada de transportes em Curitiba. Em 1971, ele criou, de 71 a 74, ele governou Curitiba. Então, era uma boa ideia para a época. Era um serviço moderno que foi copiado pelo Brasil inteiro. Né? E depois foi sendo sucateado com o passar dos anos, a tarifa ficou muito cara, o serviço ficou obsoleto das empresas de transporte coletivo, tanto é que você vê hoje, agora eles trocaram a frota de ônibus, mas há pouco tempo atrás estávamos andando com ônibus sucateados pela cidade, as pessoas pagando a passagem cara, e sem falar nas greves frequentes, todo ano, você lembrou bem, Everton, sindicato fazendo greve todos os anos, tinha até data marcada, sempre no mês de fevereiro, o sindicato, o Sindimoc, fazia greve com os motoristas e cobradores de ônibus, reivindicando aumento salarial, consequentemente, o efeito cascata, o prefeito aumentava a passagem de ônibus. É um esquema muito grande de corrupção no transporte coletivo de Curitiba, que já vem de décadas. E o pessoal da rede privada de trabalhos, eles recebem aí notificações, são obrigados a ter todos os EPIs, entre máscaras, luvas, álcool em gel. E as empresas de ônibus? Eu não vi falar que dentro do ônibus, por exemplo, tem lá para a pessoa fazer lá. Álcool gel, né, por exemplo, máscara, né? É complicado. Agora, 9h51, 9h51. A gente vai entrar agora nos trabalhos e o que estão sendo feitos dentro da política do nosso município de São José dos Pinhais. 9h51. Confirmando então, Haroldo, agora pulou o relógio aqui, 9h52. Antes de continuar com o programa, mandando um abraço pro pessoal ligado com a gente. E o Daniel Camargo dos Santos está comentando aqui o seguinte: passou da hora dos governantes trabalharem para a nação. Estamos definhando na mão dos governantes. É isso aí, Daniel. E o povo é que paga a conta. Todos esses processos que o Supremo julga, essas recomendações de políticos nos esquemas de corrupção que envolvem políticos, juristas no Brasil, sempre acaba sobrando para a população. Porque daí o serviço público fica muito ruim, não se tem avanços por parte dos governos estaduais e federais, e a gente fica padecendo com isso. Até porque já existe até partidos políticos mandando no Supremo Tribunal Federal. O pedido foi do PDT para cancelar a nomeação lá do chefe da Polícia Federal. Então, quem ganhou a eleição? Foi o Bolsonaro ou foi o PDT? O PDT perdeu a eleição. Então, veja bem, os partidos políticos já têm, já praticamente comandam o sistema de votações do Supremo Tribunal Federal. Mas, Haroldo Nascimento, eu quero então que você traga as informações de São José dos Pinhais. O município sempre que nós temos novidades todos os dias, né? E agora também o secretário da Saúde parece que voltou atrás, o secretário estadual da Saúde mandando voltar com isolamento, né? E vai fechar aí os comércios novamente. E a coisa tá complicada, viu, Haroldo Nascimento? Agora 9h53, com a opinião também aqui do Everton Moreira. Realmente são situações que dá para entender que está todo mundo meio perdido nessa situação, não é, Everton?
É isso aí. Na verdade, a gente não sabe a real situação com relação ao Covid, né? Tem 18 estados no Brasil aí que estão declarando já lockdown, né? Que é o fechamento total das cidades aí, com medo aí da proliferação do vírus. Mas aqui em São José dos Pinhais, o que tem movimentado a política é as trocas, né, de secretários aí com relação à prefeitura. Tomou posse o Deixa novo... eu aproveitar aqui no pé trocado para você, Everton. É bom ou ruim? Por exemplo, nós estamos numa situação, hoje, com a pandemia, São José dos Pinhais, como a gente já falou, está de parabéns por ter se prevenido e muito bem. Hoje nós temos aí 30 casos do Covid-19, hoje deve sair a nova lista se aumentou ou não. Mas de 30 a 25, então, foram curados ou foram tratados. Tivemos um óbito, não sei se está na mesma conta, de 25 para 30, que seriam 5, teríamos 4 casos, então, hoje, em São José dos Pinhais. É que é contado o avanço aí dos 30, né? E também os que são curados, que no caso foram 25. E isso é uma situação de que um bom trabalho. Nós já elogiamos aqui a secretária de Saúde, Débora Chemin, que esperamos aí que o prefeito não troque também, né? Porque ela está fazendo um excelente trabalho. Mas no meio do jogo agora, tá certo que às vezes no meio do jogo você pega e troca o jogador, se o jogador estiver ruim. Mas às vezes tirar um jogador ali que ainda tem oportunidade ou tem chance, não sei como que funciona, Everton Moreira, que está bem por dentro dessa situação. Então, Haroldo, na verdade é o seguinte, o que não podemos é trocar 6 por meia dúzia, né? Então, a coisa não funciona, né? Eu acho que quem tiver vindo aí, que tenha uma... Tipo, entra Chico e sai Francisco? Mais ou menos assim. Uhum. Eu acho que se tiver que trocar mesmo, eu acho que por conta também da eleição que se aproxima aí, muitos cargos tiveram que ter trocas, porque tem alguns secretários que vão se candidatar, né? São pré-candidatos a algum cargo político na cidade. Mas eu acho que não se deve pensar nesse momento em indicações políticas, e sim mais técnicas, né? Trocar o nome só por desafeto, trocar o nome somente porque quer dar uma chance para uma base, eu acho errado. Eu acho que quem estiver lá, quem for nomeado, tem que ser nomeado porque merece, porque quer fazer um trabalho diferente, né? Porque essas pessoas que estão sendo nomeadas, elas provavelmente não têm interesse político, né? Porque um secretário, por exemplo, já não pode assumir mais e ser candidato nesse pleito. Então, que essas pessoas escolhidas pelo prefeito, né, e pela sua base, sejam escolhidas e tem o intuito de fazer uma coisa diferente do que quem estava lá, né? E não simplesmente só tapar buraco, né? Ou puxar aquele velho grupinho seu, né, para a base do governo, para ter uma força política dentro da prefeitura. Eu acho que todos que estão lá, que tiverem essa oportunidade daqui para frente, tem que agarrar aí a oportunidade e fazer um trabalho legal. Você falou da Débora. A Débora, na minha opinião, aqui em São José, levei pedrada, porque a gente defende qualquer coisa aqui da prefeitura, por mais que a gente não concorde com 90%, mas se a gente concordar com 10%, a gente é apedrejado, porque está do lado do prefeito, porque aceita a incompetência do prefeito, porque isso e aquilo. E não é essa a visão. A gente tem que fazer o seguinte, independente do que aconteça, se a coisa é boa, você tem que, depender também quem seja que esteja fazendo. Se é coisa boa, você tem que elogiar. Não é só de crítica que vive as pessoas. Eu acho que a gente tem que elogiar para que o trabalho seja valorizado e que essa pessoa tenha motivação para fazer ainda mais. Então, no caso da Secretaria de Saúde, hoje é o destaque na cidade de São José dos Pinhais. A Débora, não só a Débora, né? A gente fala da Débora como a líder ali do grupo, como secretária, né? Mas toda a equipe da secretaria tem feito um trabalho legal. Assim também como a área de segurança também tem dado um respaldo e um apoio muito bom com relação aí ao combate ao Covid, né, Haroldo? Agora 9 horas e 58 minutos, 9h58. Juliano, tem alguma colocação? Enquanto eu busco aqui também o que vai ser feito aí a respeito das escolas aqui em São José dos Pinhais. Então, Haroldo, confirmando 9 horas e 59 minutos, essa situação aí de troca de secretariados, assim como lá no governo federal tem a troca ministerial, eu acho que não é o momento do governo ficar mexendo, né, no seu governo, nos integrantes da equipe de governo. Eu acho que perde-se o foco daquilo que deve ser levado em consideração nesse momento, né? A situação dessa pandemia, as dificuldades na economia,
pelo qual os estados e municípios estão passando. A conversa lá com o presidente da República deve prevalecer, né, as articulações políticas em torno de uma solução para se resolver, pelo menos aparentemente, por enquanto, os problemas econômicos. Não se deve mexer na equipe enquanto estamos passando por um momento como esse. Assim, isso eu falo lá no Ministério, nos ministérios federais, né, que está acontecendo aí as trocas, a Polícia Federal, toda essa troca que está acontecendo, acho que não é o momento, né? E também nos estados e municípios, né, Haroldo? E com relação às escolas, a situação também já não é nada boa, né? As aulas suspensas, está sujeito aos estudantes perderem o ano letivo. Tivemos aqui há pouco tempo entrevista com a mãe que está preocupada com a falta de qualidade, né, do ensino à distância, o ensino feito aí pelas videoaulas, né? Então tem todos esses problemas, Haroldo, que estão chamando a atenção também da população, e a população não está gostando nada das atitudes dos governantes em relação a isso, né? Olha, de acordo com a portaria 27/2020 da Secretaria Municipal de Educação, 27 de abril de 2020, foi estabelecido as orientações para realizações de atividades pedagógicas não presenciais para a educação infantil pré-1 e pré-2, ensino fundamental, anos iniciais de 1º a 5º ano, educação de jovens e adultos, que é o EJA, fase 1, escolas especiais e salas de recursos multifuncionais das unidades educacionais da Rede Municipal de Ensino de São José dos Pinhais, em decorrência à pandemia causada pelo Covid-19. Segundo a portaria e as atividades presenciais, terão início no dia 11 de maio de 2020 e os professores regressarão no período de 5 a 8 de maio, e assim sucessivamente enquanto durar a suspensão das aulas presenciais, com o planejamento de atividades cumprindo as 20 horas semanais. As aulas presenciais voltarão apenas quando a situação do Covid-19 normalizar. A recomendação, de acordo com a Secretaria de Educação, é que apenas um membro da família vá até a unidade educacional semanalmente buscar as atividades. Cada unidade educacional terá seu cronograma. Portanto, é recomendado também que os pais ou responsáveis dos alunos entrem em contato com a unidade para definir o dia e horário para buscar as atividades. As atividades para os alunos serão diárias, respeitando 4 horas de aulas. Além disso, os profissionais da educação tomarão todos os cuidados de prevenção e higiene no combate ao coronavírus durante a entrega das atividades pedagógicas não presenciais. Isso aí, Haroldo, eu tinha cobrado esses tempos atrás aí da secretaria até essa questão aí, porque se eles tivessem feito isso aí antes, eu acho que é um projeto legal, né? Mas eles poderiam ter feito essa situação antes. Até, inclusive, aí deixar os pais que possam imprimir em casa as atividades, porque seja recebido até por WhatsApp, por e-mail, alguma situação assim, né? Mas é uma boa iniciativa aí da Secretaria de Educação, né? E tanto para que a criança não fique ociosa em casa, né? Tanto também para evitar de que a criança também perca o ano letivo, né? Numa situação meio confusa que estamos vivendo hoje em dia. Agora são 10 horas e 2 minutos, 10 e 2, eu vou pedir aqui para o Juliano Zimmer, fazendo um favor, me chamo, é em cima da hora. A notícia em cima da hora, eu gostaria da opinião de uma pessoa que há muitos anos já trabalha neste, e enquanto eu vou lendo aqui, Juliano, fazendo um favor, se você pode pedir ao nosso professor, mestre em artes marciais, Alessandro Gomes Sansão, para que no estúdio aqui ele possa vir aqui para comentar. Se puder buscar ele lá pra gente lá, fazendo um favor, né? 10 horas e 3 minutos, 10 e 4. O Sansão tá escutando o programa. Ô, Sansão, vem aqui, Sansão. Vem aqui no estúdio. Aqui é assim mesmo. Aqui é tudo na hora. A gente faz um programa ao vivo. Dinamismo. Dinamismo. Olha, decreto regulamenta o funcionamento de shoppings e práticas de cultos religiosos em São José dos Pinhais. Medidas sanitárias regidas deverão ser seguidas. Bares, praças e locais destinados à recreação não estão liberados. Em edição extraordinária em Diário Oficial, a Prefeitura de São José dos Pinhais publicou na quinta-feira, dia 30 de abril, o decreto 3.800, que dispõe sobre novas medidas para enfrentamento de emergências de saúde pública
de importância internacional decorrente do coronavírus, Covid-19, na cidade. As novas medidas poderão ser alteradas de acordo com o boletim epidemiológico do município, ou seja, foram adotadas de acordo com a atual evolução da epidemia e podem ser revogados caso haja necessidade. O decreto autoriza o funcionamento dos estabelecimentos internos e shoppings, também centros comerciais e galerias. Para isso, é obrigatório o uso de máscaras em clientes e colaboradores de todas as áreas, disponibilização ao cliente e colaboradores com álcool em gel 70 na entrada e demais pontos estratégicos do estabelecimento. Higienização contínua, fornecimento de EPIs aos colaboradores. Além disso, deve haver a limitação de entrada de pessoas em no máximo 50% de sua capacidade, incluso os colaboradores que sejam na área de uso comum e no interior da loja, sendo de responsabilidade no controle de acesso, tanto do administrador do empreendimento quanto os lojistas que o compõem. A praça de alimentação, os restaurantes e similares deverão observar a distância mínima de 2 metros entre as mesas. Também estão autorizados a funcionar os centros de formação de condutores, autoescolas, desde que atendam medidas preventivas já adotadas. Estão autorizados a funcionar os estabelecimentos cuja prática de esporte se refira à modalidade individual ao ar livre e que não requer o contato físico entre as pessoas. É nessa parte que eu gostaria. O Sansão não está aí? Já vai chegando, já está chegando, está atendendo aqui o nosso pessoal que está acompanhando o programa, tirando dúvidas com ele, já vai vir aqui. Foi chamado aí. Então nós paramos o programa, esperamos o Alessandro Gomes chegar aqui. Vamos continuar, o programa não para. Vamos lá, Haroldo. Então, na verdade, é o seguinte, aqui em São José dos Pinhais, até o shopping São José dos Pinhais, tomou uma atitude inusitada, né? De não abrir o shopping pelo decreto aqui do prefeito. Recua. Isso, e aguardar o decreto, que saia algum decreto estadual, né? Então, eu acho que, se não está preparado, eu acho que é muito viável não se abrir, né? Só abrir a partir do momento que estejam preparados para a situação. Eu acho que a gente não deve parar, eu acho que o município tem que começar a rodar, a fazer com que o comércio se desenvolva novamente, porém, a gente tem que ter muito cuidado, porque não cabe muito ao comerciante, ao empresário, manter toda essa ordem, né? A gente tem que ter também consciência das pessoas que estão utilizando o comércio. E hoje a gente vê que não tem isso, né? Tem muitas pessoas sem máscara, por mais que tenha o decreto. Por curiosidade, autoridades que deveriam fiscalizar, eu não vou falar aqui quais as autoridades, mas eu vi no sábado aqui na Rua 15, autoridades sem máscara. Então, serve somente quem pega as pessoas que não têm atividade pública? Será que é isso? Não entendo muito bem essa situação, mas o que a gente tem que ter é consciência, que a população tenha consciência e que as autoridades fiscalizadoras e que são detentoras de opiniões, que elas deem também o exemplo, que elas dêem o exemplo para a população, para que a população siga todas as medidas sanitárias e da área da saúde com relação ao combate ao Covid. Agora 10h08, 10h08, infelizmente aí o Alessandro Gomes está em outro atendimento, não pode nos atender. Eu gostaria até de fazer uma pergunta aqui, que é a pergunta que está sendo feito aí por todos os professores, mestres e donos de academias de artes marciais. A pergunta que eu faria, de repente, ou numa dessa o Everton Moreira pode... O que acontece? Os professores estão sofrendo, os donos de academias também estão sofrendo com este decreto, porque, infelizmente, principalmente os que fazem contatos como artes marciais. Mas a pergunta é, durante o tempo da pandemia, que pode durar um mês e meio, 2 meses, a gente não sabe o tempo, mas estas academias não poderiam ter também um compromisso com a prefeitura em fazer exercícios sem haver contatos, por exemplo, como agora nós teremos as aulas que não são presenciais, porém os pais buscam a matéria para os filhos. Foi liberado também academias de ginástica ao ar livre e elas podem, de repente, desde que respeitem o isolamento, o distanciamento social, distanciamento que é 2 metros. É claro que artes marciais há necessidade do contato, mas durante esse tempo com exercícios
Ou será que o professor ou o dono aí da academia, que está sofrendo bastante, muitas já estão fechando, Everton Moreira, não poderia se enquadrar também nesta situação? Por hora, enquanto nós estamos vivendo isso, não teremos contato físico, mas continuaremos com exercício. Chute, chute, soco, chute, soco, soco, chute. Haroldo, eu acho que para condicionamento físico, eu acho que poderia, né? A questão mesmo é o contato físico, que eu acho que as artes marciais requerem, né? Isso é meio complicado. Eu acho que não tem como, mesmo, é complicado porque é uma questão de segurança mesmo, uma questão de segurança e de saúde pública. Mas agora, as academias, se mantiverem todo aquele aparato, né, de higienização com álcool gel, desinfectar todos os equipamentos, né, na troca, manter o distanciamento, né, de um equipamento para o outro, e as pessoas até mesmo no condicionamento físico, ali numa corrida, no spinning, qualquer outra atividade que a pessoa esteja, desde que não tenha esse contato, eu acho que poderia abrir sim, eu acho que passou da hora, eu acho que deve abrir, né, mas com relação a cuidado, tem que ter muito cuidado aí, muito cuidado com a higiene, para não trazer mais problemas do que soluções, né? 10h11, confirmando a hora certa, 10h11, falando sobre as informações do São José dos Pinhais, dando sequência também. Antes disso, eu quero mandar um abraço aqui, a Tatiane Camille Costa conosco, dizendo o seguinte: bom dia, amigos abençoados, ótimo dia abençoado para vocês e para toda a família. Muito obrigado, Tatiane, agradeço a audiência. E nessa esteira do noticiário São Joséense, eu quero trazer uma informação para a gente comentar rapidamente também, antes de encerrar o programa. O vereador Edson Serpa, do PSC, da Câmara Municipal. Dangui. O Dangui, né? Ele está sendo alvo aqui de uma operação do GAECO, né? O grupo de operação... já foi até afastado Como é que vocês veem essa situação? Acusado de rachadinha, né, no gabinete dele. A gente não tem muito acesso à investigação, né? Mas até inclusive já assumiu no lugar dele o ex-secretário de comunicação da prefeitura, né? Já assumiu e não assumiu, porque há uma liminar aí que o Edson Dangui, por hora, está sendo julgado, então ele está afastado, porém não condenado a perder o seu cargo. Então pegou 180 dias de afastamento, né, Haroldo? E daí agora não sei como que está o processo, né? Mas teve uma liminar da justiça para que o Fugiato assumisse o lugar dele, né, como suplente. E teve outra para que não assumisse. Então, por hora, a gente ainda está naquela, impasse, né? Tem que dar uma olhada aí se assumiu ou não assumiu, né? Ele é do partido do governador, né? PSC, né? Lógico que a gente não vai aqui incluir o governador nessa, mas é assim, a gente vê que é uma situação complicada em ano de eleição, né? O povo tem que ficar esperto. Mas a gente tem que dar, pelo menos, tipo assim, deixar com que ele se defenda, né? Porque a gente não sabe a real situação. Foi denúncias que foram investigadas pelo GAECO e a gente não tem uma certeza. Não estou defendendo o vereador e muito menos falando que ele é culpado. Eu acho que a gente tem que ter um pouquinho de esperteza nesse momento, de esperar com que as investigações corram e que a gente tenha depois aí tudo comprovado, dá também o direito de defesa do vereador, né, que ele está fazendo um processo de defesa aí, mas vamos esperar que saiam mais notícias aí, que a gente tenha acesso também à investigação, né, que hoje está praticamente em sigilo. Né? É verdade. Vamos aguardar as investigações, nós vamos trazendo as informações quentinhas e fresquinhas para você aqui na mira da cidade. Mais alguma coisa, Haroldo, para fechar aí? Quero agradecer aos nossos amigos internautas que estavam linkados conosco através da live do Facebook, trazendo para vocês a informação do que acontece dentro da política e também com a perspicaz e também aí o comentário sempre colocado como também comentários inteligentes de Everton Moreira e apresentação de Juliano Zimmer. E aqui na técnica, Haroldo Nascimento, né? Estamos se virando aqui para levar para você as informações e as informações precisas, com toda aquela, com tudo aquilo que você merece saber, sem o sensacionalismo, sem aquela pimenta jogada, mas a notícia como ela é. 10h13, eu vou ficando por aqui, prometendo voltar na quinta-feira, se Deus quiser, Ele quer, e eu vou correr atrás. Um beijo no seu coração, fui, tchau, tchau.
Valeu, Haroldo, valeu a sua participação por hoje. Everton Moreira também agradecendo aí a análise de hoje, as notícias e prometendo voltar na próxima quinta-feira, né, Everton? Isso aí. Um bom dia para todos que acompanharam a live aí, todos que acompanharam também pelo aplicativo, né? E estamos aí, vamos passar um bom dia aí, se antenar também das notícias que estão ocorrendo aí na cidade, no estado e no Brasil, né? E quinta-feira estaremos aqui no mesmo horário aí, levando essa informação para vocês aí com o nosso toque especial aqui para todos que acompanharam. Muito bom dia e uma boa semana a todos. Valeu, obrigado. A frase de hoje, a pérola de encerramento do programa. O ex-presidente Lula, em 2003, defendia um discurso lá em Vitória, no Espírito Santo, um discurso que dizia que era importante se controlar o judiciário brasileiro. É o que justamente eles fizeram ao longo dos anos. Ele disse o seguinte, a frase dele: é por isso que nós defendemos há tanto tempo o controle externo do poder judiciário. Não é meter a mão na decisão do juiz, é pelo menos saber como funciona a caixa preta de um judiciário que muitas vezes se sente intocável. Mas não é para o presidente nenhum ficar sabendo o que tem na caixa preta da justiça, justamente é o sigilo da informação. E ele veio com essa pérola aí, num discurso lá em Vitória, no Espírito Santo, em 2003. Ficando por aqui, agradecendo a sua audiência, você que esteve conosco, obrigado a todos vocês, prometendo voltar então na quinta-feira. Conto com a sua audiência, um ótimo dia, uma excelente semana e até lá.